aí é uma das dúvidas, porque o jogo de domingo é um jogo importante pela Sul-Americana, a gente já comprovou aqui por contas, mas não deixa de ser um teste. Por exemplo, o Vasco não vai ter o Lucas Piton. Quem é que vai jogar contra o Fluminense? É quem tem que jogar contra o Atlético? Mas se você for poupar o Paulo Henrique, você vai botar o Tietchan improvisado ou você bota o Puma na lateral direita e o Vitor Luiz na lateral esquerda? Ou o Puma na esquerda para ele já treinar a maneira como ele vai jogar todos os jogos. É exatamente isso. Você já bota o Puma na esquerda para treinar logo e bota o Tietchan na direita como um lateral improvisado. Como é que você faz isso? Porque a dúvida maior para o jogo de quinta-feira que vem é essa, da lateral esquerda. São 3 as opções. A gente vai colocar as 3 opções aqui na tela. O Vasco tem o Puma, que é o improviso que deu certo, ok? O Vitor Luiz, jogador que tem experiência, inclusive na competição, foi até campeão com o Palmeiras, aquele Palmeiras que caiu e que era treinado pelo Filipão, ele era o lateral esquerdo, jogou Libertadores pelo Botafogo. E o Leandrinho, jovem da base, foi titular agora no Mundial Sub-20, que o Brasil fracassou, mas ele foi titular da seleção Sub-20 do técnico Ramon Menezes. O Vitor Luiz tem, desde que chegou ao Vasco, apenas 27 jogos, jogou pouco, 14 nessa temporada, com 1 gol e 1 assistência. O Leandrinho tem 25 jogos, 2 em 2025, com 2 assistências, então poucos jogos. O Puma Rodrigues tem 118 jogos. Foi um dos primeiros jogadores contratados pelo novo modelo SAF. Em 2025 fez 37 jogos, 10 gols, é um lateral artilheiro, 2 em 2025, 13 assistências no total, sendo 3 em 2025. Teoricamente, o ideal seria botar alguém da posição, no caso o Vitor Luiz ou o Leandrinho. Só que o Puma, por algo que saiu da cabeça do Fernando Diniz, e a gente não está lá dentro, não pode imaginar por quê, foi utilizado e tem um recorte melhor. O Puma, ele teve esse ano chance como lateral esquerdo e foi muito bem. Para quem não lembra, foi na fase boa do time, aquela sequência de vitórias. Só que ele tem muita estrela, cara. Ele tem muita estrela. O Puma, você não pode negar que ele tem muita estrela. Ele faz aquele gol contra o Flamengo em 2023, um golaço. O Vasco não ganhava do Flamengo há séculos, sabe? Ele participou de partidas importantes, a gente vai botar já aí. Ano passado, contra o Atlético do Paraná, ele entra e vira o jogo da Copa do Brasil, sabe? O Vasco vence por 2-1 e ele faz golaço. Ele é ótimo jogador. Ele é um cara que ataca muito espaço, ele mete gol de cabeça, ele é um cara que cruza bem. Ele só é meio preguiçosão, às vezes, né? Meio assim, né? Meio sem disposição. Ele deu uma demonstraçãozinha quando ele entrou no último jogo, né? Desligadaço. Exato, ele às vezes parece... Agora, é um cara sempre de bom astral. Me lembro quando ele chegou ao Vasco, ele chamou lá o companheiro dele do Nacional, atendia a gente nas redes sociais de boa, respondia. É um cara que parece assim, que ele é feliz aqui. É um cara que tem felicidade, tem alegria, ele é um cara do bem, ele é um cara que brinca. Para voltar mais cedo agora, né, da seleção, inclusive. Exato, jogo do Fortaleza, tem aquela emblemática mensagem que ele fez no jogo do Botafogo, que inclusive foi o jogo que ele estreou agora como lateral esquerdo, aquele jogo da Copa do Brasil, que ele falou pro Robert Renan, cava, porra. Então ele é uma figuraça, cara, ele é uma figuraça. Então o Puma é um cara carismático e a gente teve ali algumas passagens dele, porque ele jogou contra o Botafogo, aquele jogo que o Piton machucou, inclusive. Ele entra na lateral esquerda, participa da decisão de pênalti, porque ele bate pênalti excepcionalmente, tem a qualidade na batida. Aliás, para bater na bola, ele é muito bom. Ele faz gols de longe, ele faz cruzamentos muito bons. Consagrou muito o Verratti também nesses últimos anos. E aí ele jogou contra o Ceará, jogou contra o Flamengo, jogou contra o Bahia e jogou uma partidaça contra o Cruzeiro, numa sequência que o Vasco ficou com 7 jogos sem perder. E como eu disse aqui, participou diretamente do jogo contra o Atlético do Paraná. O primeiro jogo ele faz gol e no segundo jogo ele bate pênalti, na decisão de pênalti, que o Vasco acabou eliminando o Atlético com um pênalti perdido pelo Canóbio, que agora está no Fluminense. Então, a grande dúvida é escalar domingo o Puma na esquerda ou poupar o Paulo Henrique? Como é que faz?
E a grande pergunta também, por que o Puma? Muita gente pergunta aqui, por que o Puma? Não muda demais? Você já deu uma opinião um pouco assim sobre isso, porque realmente você perde a profundidade do Piton, que é um jogador de bom cruzamento, boa assistência, apesar de que o Piton, sem o Verratti, ele não é tão útil no cruzamento, ele evita, mas ele é um jogador de bom trato de bola. Ou você ganha na força do Puma, que é um jogador de boa marcação, de presença física, que tem arma por dentro, bate bem de fora da área, é bom de cabeça. Nesse jogo com o Bahia, por exemplo, ele fez um gol de cabeça. Então ele tem algumas valências que compensam um pouco o fato da profundidade. Porém, muda a maneira do Vasco jogar. Ou não muda? E se você me der licença, eu vou estender o tapete vermelho para o querido Jean Faísca, a quem pedi um vídeo sobre essa mudança. Se é uma mudança extremamente radical, quais são os benefícios, quais são os prejuízos da saída do Piton, como eu disse, perdendo a profundidade, mas a entrada do Puma com outras valências. Vamos ouvir então Jean Faísca. Fala, Jeanzinho! Salve Flávio Dias e galera ligada no News. Infelizmente, o Vasco está sem o Piton aí para esse confronto da semifinal contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E o Diniz, surpresa zero, deve escolher aí o Puma para ser esse substituto. E tem algumas variáveis que nós devemos levar em consideração e começar a entender o que muda nessa equipe do Vasco com o Puma. Deixando claro que o Puma, quando foi chamado para exercer essa função, teve um bom rendimento, inclusive em 2 bons jogos que o Vasco fez em São Januário contra adversários qualificados, Cruzeiro e Bahia, que o Vasco acabou vencendo os 2 jogos. Hoje, essa equipe do Vasco, basicamente, ela acaba atuando, né? Com o PH, Cuesta, Robert e Renan e o Puma aqui. Cauã Barros, a gente tem o Nuno, que deixou de ser extrema e desceu para vir aqui para fazer esse trabalho nessa zona do campo. Tudo bem que pisa na área, dá as suas estocadas, mas deixou de ser esse extrema pela esquerda e veio aqui para se tornar quase como se fosse um meia-direita. Um Coutinho flutuando atrás do Rayan, o Rayan por aqui e o Andrés Gomes jogando aqui na ponta. Só que tem uma questão. O Vasco vai ter praticamente uma equipe com quantos canhotos? Se a gente parar para pensar, a gente vai ter o Robert Renan na zaga e vai ter o Rayan, que é o centroavante lá na frente de canhoto. Então, é uma equipe que vai ter, na teoria, muita possibilidade de jogar pelo lado direito. O Andrés Gomes é um ponta que até tem a profundidade, mas toda hora também busca esse jogo por aqui. E olha que quando ele cai para o lado de cá, ele consegue os cruzamentos, já deu até assistência por aqui, como foi no caso contra o Internacional. O Puma, eu acredito que não vai ser esse cara que vai buscar a profundidade. O Puma basicamente vai vir por dentro e daí tem algo que pode acontecer naturalmente, que vai ser uma equipe que vai chegar muito mais no toque de bola do que propriamente na velocidade pelo lado de cá. Já aqui, com o Nuno fazendo essa meia direita, ele abre o corredor e a gente espera que o PH possa sim, ele do lado direito, ser esse cara agudo para servir os jogadores de ataque. Outra questão com a entrada do Puma. Quem vai sofrer mesmo não sendo titular, é o Verratti. A gente não pode esquecer que sempre quando o Piton chega aqui nessa área do campo, ele é o principal garçom do Verratti. Então, numa situação hipotética de uma entrada do Verratti, o Vasco vai ter que encontrar outro mecanismo, porque o Puma não vai buscar isso aqui. Tem um detalhe que eu acho que é preocupante. O ideal, quando você tem um lateral aqui, igual o Puma, que é pé direito, é você ter pelo menos um volante de pé esquerdo para fechar esse corredor do adversário aqui. Porque é uma forma natural o Puma jogar mais próximo ao Robert Renan por aqui e deixar esse lado esquerdo aqui para o atacante adversário. Então, eu acredito que o Robert Renan vai ser de fundamental importância para orientar, colocar o Puma mais para o lado esquerdo e também ser o responsável por vir fazer essas coberturas aqui. Como o Robert Renan é um zagueiro canhoto, desce aqui e faz a cobertura do Puma. Automaticamente, na transição defensiva, o Puma desce aqui e faz a do Robert Renan. Lembrando que o Puma tem um bom jogo aéreo,
defensivo, ofensivo e é um jogador forte. Então pode perfeitamente, quando o Robert Renan descer para essas coberturas, vir por dentro aqui e ser esse zagueiro. Já na fase ofensiva, ele vindo por dentro, eu acredito que quando a jogada desenhar aqui pelo lado direito, o Puma, sendo destro, pode sim atacar a área, tanto de cabeça quanto o pé, ser um elemento surpresa pelo lado contrário. São muitas variáveis e possibilidades com essa entrada do Puma. O que a gente espera é que seja uma equipe coesa, uma equipe que jogue junto. Sabe aquele que a Vasco TV faz, os bastidores, antes do jogo contra o Internacional, que o Diniz fica lá, junto, junto, junto. O segredo é esse. Para o trabalho do Diniz poder dar certo, o Puma vai precisar estar junto do Robert Renan, vai precisar estar junto do Andrés, um volante de pé direito vai ter que cair por ali para fazer a cobertura, e não tem jeito. A equipe de futebol que alcança o sucesso, ela precisa estar junto, principalmente nas transições ofensivas e defensivas. E o Puma volta a bater nessa tecla. Já fez até gol de cabeça no Vasco. Na bola parada ofensiva, é uma boa arma que o Vasco pode ter nesse confronto contra o Fluminense. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.